são duas coisas distintas, na minha opinião. O sistema que está montado hoje aí faz com que seja possível a mulher ganhar mais. Então, às vezes, a mulher vai ser mais talentosa, ela conseguiu uma oportunidade de trabalho, ela está numa área que proporcionou para ela uma janela aberta e ela ganha mais do que o cara. Ela ganha 30 mil, o cara ganha 13. O que é que o cara vai fazer? O cara vai ficar triste por causa disso? É óbvio que não. Eu quero que minha esposa ganhe 50 mil, 60 mil e... Bom, e aí a gente começa entendendo qual que é o padrão de sociabilidade percebido, né, no comentário, né, que é um padrão que serve para 1% da população brasileira, mas vamos ver para onde que vai essa conversa. Óbvio que o homem provedor, ele talvez se incomode com isso, eu acho até bom que isso tire ele da zona de conforto, mas o papel masculino de provedor não está em quem ganha mais. O senso provedor do homem está no sacrifício, está na escassez. Ela pode até ganhar mais, mas se algum dia alguém tiver que ficar sem, eu vou ficar sem. Se alguém tiver que ficar com frio, eu vou ficar com frio. Se alguém tiver que ter menos conforto, eu vou ficar com menos conforto. Então, acho que o papel bíblico do homem como provedor não está na abundância. Está sobrando dinheiro, ela ganha mais, 3, 4, 5, 6 vezes mais, que ganhe. Maravilhoso. O papel provedor do homem está na escassez. E quando falta, e quando alguém tem que sofrer. Tá, aqui também a gente vê que é uma base supostamente bíblica, né? De um olhar de homem provedor enquanto homem protetor. O homem protetor como aquele que vai dar conta dos momentos em que falta algo, que vai dar conta dos momentos de dificuldade. A peça central no entendimento de o que é uma vida familiar. Uma peça central que coloca uma ideia de que haveria uma responsabilidade e haveria um peso em ser um homem numa relação familiar. Quando alguém tem que ir na frente e correr riscos, morrer primeiro, opa, aqui o provedor entra. Então, minha visão bíblica sobre o provedor não é materialista e circunscrita a finanças. Vai muito além. O homem provedor, ele é o sacerdote da casa, ele é um pastor da esposa, dos filhos, ele é um pastor da esposa e dos filhos. Vale compreender que se a gente pega o poder pastoral, o entendimento de como ele se desenvolve, como ele se desenrola, no poder pastoral cabe ao pastor guiar suas ovelhas até a salvação, e cabe a ele também ter um olhar individualizado, disciplinador sobre cada uma das ovelhas. É um olhar que ele é do coletivo, do conjunto, e é um olhar que é individualizado também. Cabe ao pastor ensinar a conduta correta para se caminhar em conjunto com o rebanho, para cada ovelha caminhar em conjunto com o rebanho rumo à salvação. Isso é o olhar do Michel Foucault sobre o poder pastoral, inclusive, e a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso também. Eu estou dizendo isso porque, a partir desse olhar do pastor, a gente consegue ter uma primeira noção de o que é essa liderança masculina em cima de uma família, sobre uma família, e como que ela funciona, de qual maneira ela funciona. A partir do sacrifício, a partir de uma prestação de contas. Cabe ao pastor também se sacrificar pelas ovelhas. Cabe ao pastor ser aquele que é responsável por fazer com que o rebanho chegue até a salvação. Existe esse quê de trabalho, de um trabalho que ele não serve para um ganho próprio, mas que ele serviria para o ganho da própria coletividade, das ovelhas. Um provedor emocional, espiritual, afetivo. O dinheiro é apenas uma das facetas do provedor masculino. Tendo dito isso, eu acho que sim, o homem tem que ser o provedor, mas isso vai muito além de dinheiro. Se a mulher ganha mais, não tem problema nenhum. Eu acho que isso tem até que mexer com a zona de conforto do homem para que ele queira crescer. Eu continuo achando que o homem deve trabalhar, a esposa pode, se isso for estratégico, se ela quiser e for estratégico para a família, que ela pare e se concentre na prole, na casa. A Carolina Sardá sem reação, né? Porque, meu Deus do céu, né? Que coisa maravilhosa que se está escutando, né? Nesse momento aqui de sabedoria sobre como que funciona um poder baseado no pastor, né? Um poder baseado no pastor como aquele que conduz a família. Que parada maravilhosa, né? Concentre na prole, na casa, tá tudo certo, mas o homem é que é obrigado, por uma questão funcional, a trabalhar e ser o provedor. Essa é a minha perspectiva.
Nessa questão, como eu falei antes, existem homens que ficam dentro de casa e mulheres saem para trabalhar. Acredito que a sociedade já mudou muito e hoje existe até esse formato de homens que estão cuidando do lar, enquanto as mulheres saem, têm bons salários, estão ocupando altos cargos. Então, eu não vejo nenhum problema nessa formação. Acredito, novamente, que é sobre a divisão de cada família, de cada relacionamento, do casal decidir se faz sentido a mulher ficar provendo a casa, enquanto o homem fica na casa cuidando dos filhos. Inclusive, eu acho bem interessante esse formato, né? Porque desconstrói muito esse papel da mulher dona de casa, da mulher que cuida dos filhos, e essa boa divisão de responsabilidade. Novamente, eu não sei qual formato de pessoa e classe social que a mulher conseguiria prover toda a casa, mas é sobre essas relações mesmo, de que existem indivíduos que vão conseguir fazer isso, indivíduos que não vão conseguir. E retomando um pouco também o que você tinha falado antes sobre essa questão do homem provedor em outros sentidos que não é apenas financeiro. Realmente, voltando para a questão bíblica, não diz que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode gerir a casa, a questão das propriedades e tudo mais. Isso é algo muito mais do nosso sistema atual do que foi definido lá no passado. Então, eu não vejo nenhum problema nessa questão. Eu acho o seguinte, viu, Kaique? Quando você olha para uma família sem filhos, Lucão, realmente a discussão nem entra em assunto aqui. Porque a mulher pode trabalhar 12 horas, o homem também. A questão que eu coloco aqui na mesa para a Carol é a questão da maternidade. Ah, sim. Se você tem uma família que tem 5, 6 filhos e a mulher passa 6 anos gestando, ela tem 9 meses enjoada, com a barriga gigante andando igual o pinguim, o puerpério, a amamentação, é óbvio que ela vai trabalhar menos. Isso é lógico. Ainda mais, né? Mais, porque ela é mãe. Não, quando eu falo trabalhar profissionalmente, né? O que diz respeito às finanças. Ah, sim. Que tem que ficar claro, porque eu sou marido de uma mãe excelente e eu admito que o trabalho dela é muito mais importante que o meu e ela trabalha sim. É que eu acho que esse papo, ele tá um papo meio mela cueca, porque assim, o grande ponto eu acho que é esse próprio formato enquanto um formato que hoje é dominante, hoje é hegemônico, ele pode não acontecer na prática dessa maneira, mas enquanto um ideal normativo, ele é muito hegemônico e muito difícil de desconstruir, né? A gente está perante uma descrição que não é uma descrição de como as coisas devem ser. É uma descrição de como as coisas meio que são e meio que como que elas seriam num caminho ideal, né? A descrição do Rafael Neri nesse caso. Quando se coloca essa coisa de quem vai ganhar mais, etc., vamos colocar um pé na realidade, né? Hoje mulheres ganham menos do que homens para cargos similares. E isso, qualquer estatística que você pega hoje, você vai ter esse número, não é como se esse problema tivesse sido superado. Ao mesmo tempo, não é como se o problema geral do mercado de trabalho, né, tivesse sido superado no sentido de que, como se você tivesse de fato cargos, profissões que fossem para homens e mulheres da mesma maneira, né, oferecidos da mesma maneira. Você tem uma preferência do mercado de colocar para as mulheres cargos que tem a ver com cuidado. E você tem ao mesmo tempo uma constituição feminina que caminha para isso também, né? Aí você entra numa sala de engenharia, por exemplo, tem 40 homens e 2 mulheres. Você entra numa sala de aula, de faculdade, de TI, vai ter 30 homens e 2 mulheres. Tem alguma coisa acontecendo aí, né? Eu acho que tem que ser um pouco ingênuo para poder achar que isso é só uma preferência individual que, por coincidência, faz com que você tenha certas profissões dominadas por homens e outras por mulheres. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa acontecendo, né? Tem essa base aí acontecendo. Agora ele vai entrar nesse ponto da maternidade e a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, né? Papinho de se fazer de coitado, de fato. Boa tarde, Francisco. Samara diz, na prática, a gente vê a mulherada sacrificando e cuidando dos filhos que uns deixam pra trás. Ainda tem essa estatística, né? A estatística de famílias onde a mulher é a líder, a chefe de família, porque o pai abandonou também, né? É na medida em que não tem como não ser, né? Mas é óbvio que quando você fala de maternidade, eu não tenho útero, eu não tenho seios que amamentam, eu não fico grávido, minha esposa fica. Quando a mãe entra em cena, a provisão masculina vem à tona. Ele precisa ganhar dinheiro enquanto ela não pode. Então, se você fala de uma família que casa e não quer ter filhos, toma anticoncepcional,
30, 40, 50 anos, mutilando sua fertilidade, realmente essa discussão nem entra em jogo aqui. Assim, é necessário escutar o discurso através do que é dito, não só como se fosse um centro de significado que tá ali e o resto é auxiliar, né? Mutilando a sua fertilidade, né? Como se não fosse uma das formas de viver e uma das escolhas de potência da vida não ter filho. Como se isso não fosse, de fato, uma das formas legítimas da vida, de como ela acontece, de como você pode escolher a maneira como a vida vai se dar enquanto vida. Mas quando a mãe entra em cena, a lógica destrói essa argumentação de que ambos são iguais. Porque é óbvio que papéis distintos vão florescer aqui. Ela está grávida, ela está puérpera, ela está amamentando, ela precisa da ajuda de um amigo de verdade que seja o provedor dela. Que ainda existem homens bons, homens parecidos com Jesus. O grande lance é assim, né? Precisa de alguém que seja um provedor. Eu entendo da seguinte maneira, né? Se você tem uma pessoa que está incapacitada de trabalhar, é legal que você tenha um programa relacionado ao Ministério do Trabalho que consiga dar uma assistência durante meses. Isso existe, inclusive, para que a pessoa possa ficar em casa ali nesse momento de recuperação, de início de cuidado com os filhos, inclusive para os pais também, né? É necessário não só que as mães tenham esse tempo, mas que os pais tenham um tempo similar para isso. E dessa maneira você vai ter não exatamente um provedor, mas você vai ter ali um parceiro como qualquer outro. Não exatamente um provedor de grana ou de proteção, mas alguém que está na parceria como qualquer outro em qualquer outro momento. Eu sei que não é a melhor comparação, mas como se fosse no momento de doença, por exemplo. É que o cara parece partir do princípio de que não existem leis trabalhistas ou que elas não precisam existir, né? Não precisa existir uma assistência trabalhista. Não existe essa dicotomia de que só existe homem mau, homem bom. A sociedade A sua argumentação sempre mas e o homem que abusa? E o homem tóxico? É porque você parte de um ideal muito Disney, sabe? De um ideal, muito não é Disney, perfeito. É o dever do cara ser um pai presente. É que sabe quando você tem um ideal muito bonito, mas ele não se baseia na realidade? É isso que eu tô querendo dizer contigo. Você tá falando que eu tô partindo que o homem é mau. Cara, eu não parto boas e homens maus. Mas, Carol, e assim como existem homens bons e mulheres maus. Mas minha argumentação é o seguinte... Entende? Homens e mulheres... É mais complexo do que esse ideal raso, superficial, que não se baseia na sociedade. Minha argumentação é, homens e mulheres não são iguais. Eu fui um pai presente, tá? E a minha argumentação é, existe hoje uma estrutura que faz com que, pelo gênero, homens e mulheres não sejam iguais, mas não por uma diferença constitutiva entre sujeitos. Evidentemente, você tem aí uma questão que é relacionada ao corpo. Sei lá, o cara, ele não vai ficar grávido e ter um filho, por exemplo. E eu acho que isso é uma obviedade. O cara não vai ficar grávido e ter um filho. Mas essa experiência, aquela parte de um corpo biológico, ela não pode de maneira nenhuma ser calcificada nos papéis sociais. Ela não pode ser calcificada no sujeito do ponto de vista social, né? Na figura social do sujeito. Porque essas divisões estão para além do corpo biológico. Existe um salto que é do corpo biológico para aquilo que seria uma divisão de papel mesmo, uma divisão que tem como base estrutura social, que tem como base funções dentro da família. Existe um salto aí. E esse salto não é colado ao corpo biológico. Esse salto é separado. O corpo biológico é a sua justificativa. Ele vem depois, inclusive. Vamos continuar aqui. Realmente eles são iguais. Deixa ele. Eu digo nos papéis. Não estou dizendo de valores. Eu estou dizendo os papéis funcionais dentro de casa, eles não são iguais. Fisiologicamente eles são distintos. Psiquicamente eles são distintos. Tá? O homem ele produz muito mais testosterona, ele tem uma tendência a ser mais racional. A mulher produz muito mais progesterona, estrogênio, ela tem uma tendência a ser mais emotiva. O homem tem 13 vezes mais testosterona, ele tem condições de fazer trabalhos braçais e perigosos de uma forma que a mulher nunca vai fazer. Cara, e aí de novo essa pira, né, de fazer um salto sem uma base epistemológica daquilo que sai do corpo biológico e daquilo que vai pro social, para a esfera do social e do cultural.
É muito difícil lidar com esse tipo de discurso, primeiro porque ele é um senso comum, né? É um tipo de senso comum. E senso comum é uma coisa difícil de se atravessar. É fácil de se atravessar quando você está entre especialistas, quando você está entre pessoas da área, por exemplo. Aí é fácil. Mas quando você está falando com um monte de gente, por exemplo, um podcast, que você tem um público, que é um público leigo, que tem um monte de gente vendo, não é fácil. Você demoraria horas e horas para poder chegar até o ponto em que você explica que existe um salto nesse entendimento e que esse salto ele não consegue se sustentar teoricamente. E que na realidade prática, esse salto ele também não se justifica. Pelo contrário, na realidade prática o que se justifica é a inversão do salto, que é o biológico como uma justificativa para a calcificação de papéis que são sociais. Um homem não tem útero, um homem não menstrua, um homem não tem ovário. Minha esposa fez 3 cesarianas. Ela foi aberta na barriga, numa cirurgia lancinante, com uma agulha absurda que entra na coluna vertebral. Eu nunca passei por isso, eu não faço ideia do que são as dores de ser uma mãe, de ser uma mulher. Eu não sei o que é menstruar, eu não... E que, convenhamos, para essa conversa é o que menos importa, né? A nossa experiência individual com o nosso corpo biológico, para essa conversa especificamente, é o que menos importa. Não é uma conversa terapêutica. Não é uma conversa sobre experiências de vida, né? Não é exatamente sobre isso. Não sei o que é ficar grávido. Eu fui um pai extremamente presente. Na gestação do meu 3º filho, Deus me deu a oportunidade de trabalhar muito menos. Foi uma graça que eu recebi. Eu perdi mais noites durante o puerpério com o Joelzinho do que minha esposa. Eu acordava de madrugada, eu trocava a fralda, eu dava leite na mamadeira, sim. Mas por mais que eu seja um pai presente, o melhor pai que eu puder, eu nunca vou ser uma mãe. Eu não estou com a cirurgia na minha barriga, que demora 3, 4 meses para cicatrizar. Eu não fico enjoado porque eu não estou grávido. Eu não carrego um bebê na minha barriga por 9 meses. Então, por mais que a gente se esforce como pais, as funções são diferentes. De novo, esse salto, né? Esse salto, para mim, ele é o ponto principal. É ele que faz a conversa ter o fio do discurso acontecer, né? É um salto entre uma experiência fisiológica com um papel que é social. A mulher estava fisiologicamente limitada e ela precisou de um homem que estivesse do lado de fora ganhando dinheiro. Você entende isso? Então, se você parar de pensar no homem mau, que existe... Então, mas a sua mulher é desempregada? Ela não tinha uma assistência por conta da gravidez? Ela é desempregada? Porque se sim, é uma questão que tem a ver com o mercado de trabalho, estrutura econômica, tem a ver com empregabilidade, tem a ver com postos de trabalho disponíveis para as pessoas, tem a ver talvez com um nível de educação, ou seja, com uma disposição de se ter dentro de uma sociedade possibilidade das pessoas terminarem o ensino médio, fazerem um técnico, se especializarem, se profissionalizarem, conseguirem entrar no mercado de trabalho, terem um emprego formal. Tem a ver com talvez uma evitação do empresariado de contratar CLT. Não tem a ver exatamente com o corpo. Tem a ver com outra coisa. Existe sim, mas ainda que você tenha homens bons e mulheres boas, eles são diferentes e os papéis são distintos também. Independente aqui de que lado que você concorda, todo mundo concorda que você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa cuidar das suas finanças, então eu quero... Não, essa parte aí a gente pode dispensar, né? A gente pode dispensar esse pedacinho, voltar aqui pra gente, aqui pra nós. E de novo trazendo o papel da mulher para a procriação, mutilando a fertilidade, é uma imagem perversa. Sim, exato, Samara. Ainda mantemos, diz Teves da Sala, a relação entre homens e mulheres como uma relação de posse da mulher pelo homem, da mesma forma que o homem possui propriedade privada, o resto é mera retórica para tentar justificar. Eu não sei se eu relacionaria diretamente com propriedade privada, se eu faria esse tipo de visão, mas sim. Né, uma posse, uma gestão e uma ideia de imaturidade, né? Imaturidade perante a vida, imaturidade perante responsabilidade que seria da mulher e que o homem daria conta de se colocar à frente, né? O homem teria uma maturidade perante a violência do mundo, por exemplo, teria uma maturidade perante a escassez do mundo,
o que o faria um protetor, né? Quase um cuidador. Só que cuidador nesse sentido específico. Esse é um corte do Colunas Tortas. As nossas lives acontecem toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, seja membro para nos apoiar e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Já me ajuda demais e permite que esse vídeo alcance mais pessoas. Tudo bem? Até a próxima!